Olá pessoal, boa tarde. Tudo bem? Bom, é um prazer recebê-los. Eu sou Josemir Kovalik, eu sou professor, coordenador da Escola de Eletrônicos Wolf Maia e também faço parte da equipe da PERS. Tá bom? Sejam bem-vindos, bem-vindes. E André Capuano. Tudo bem, gente? Boa tarde. Sou André, sou professor aqui da escola, faço parte da equipe aqui também do espetáculo que vocês vão assistir. Aqui na escola eu sou ator, diretor, professor de teatro, filósofo, e aqui na escola eu trabalho com a parte de corpo dos atores. Então, muito prazer. A gente vai trocar essa ideia aqui. Tá difícil de enxergar um pouco, mas eu vou me acostumando. Vamos conversar um pouco sobre teatro, né, que acho que é uma coisa que, pelo menos, eu não tinha muita experiência em conversar desde que eu comecei a fazer teatro. Era uma coisa muito distante assim, da minha realidade, até eu começar a fazer. Então, eu até queria conversar um pouquinho sobre isso. Assim, a gente vai levar o assunto sobre qual a distância, né, do teatro da nossa vida, né, e dessa arte, desse tipo de arte hoje em dia, quão distante é, né, ou não, da nossa realidade. Né? Então, vamos trocar essa ideia aí, passar um pouco pela história do teatro, quem tem experiência aí, que fez coisas, falar sobre a profissão, né, Jô? Quem já fez teatro, ou faz teatro, um pouquinho que tenha sido? Ninguém? Na escola vocês nunca fizeram uma aula de teatro? Opa, tem uma pessoa lá em cima. Como que é? Vitor, dá um clique aí. Pra ser uma conversa, ó, a gente tá falando no microfone para pegar o áudio na câmera, tá? Por conta disso só, senão a gente trocaria uma ideia aqui sem microfone mesmo. Oi? Vamos lá. A moça que foi, acho que foi a moça que levantou a mão. Sim. Oi, vamos conversar um pouquinho para você que faz teatro, que já fez. É isso, Capuano? Fala um pouquinho para você. Você fez onde? Você faz? O que você fez? Fala pra gente, por favor. No Centro Cultural. Em qual centro cultural? Vergueiro? Centro Cultural Vergueiro? Não. Como que é teu nome? Como que é teu nome, por favor? Larissa. Larissa, você tem quantos anos, Larissa? 15. 15. Você é o centro cultural de onde? De que bairro que é? É o CCA São Pedro. Pelo nome São Pedro eu não conheço. Qual que é o bairro lá? Jardim Ângela. Jardim Ângela. Com quem que você fez? Você lembra o nome do professor? Era professor ou professora? Era professora. Você lembra o nome dele? Shirley. Shirley. E quando foi que você fez? Fez agora? Tá fazendo? Fiz faz tempo já. Quanto tempo? 2018. 2018, mas você fez, foi um curso, foi uma experimentação, quanto tempo mais ou menos? Era uma galera, um grupo? Era um grupo. Uhum. E vocês chegaram a montar alguma coisa ou foi só uma experiência com aulas? Uma experiência. Beleza. Bem sintética, né? Tá bom, obrigado. Escuta, fala uma coisa, se você quiser, tá? O que você, se fosse para falar o que é teatro, o que você diria que é? É uma forma de se expressar. Muito bem. Tá bom. Legal. Alguém mais fez aula de teatro? Teve algum contato com o teatro? Não esconda o ouro aí não, hein, gente? Senão só a gente fica falando aqui, vamos tentar transformar isso aqui numa conversa. Ou deu aula de teatro, ou lida com teatro na sala. Quem tem contato com o teatro, que não seja só como público, depois a gente chega como público. Talvez nem como público a gente tenha muito, né? Quem mais aí? Tem algum tipo de experiência com teatro, por favor? Ninguém. Nem na sala de aula? Pois é. E quem assistiu teatro já? Não, levanta a mão, por favor, gente, para ser um diálogo, tá? Senão fica, a gente
vai ficar falando umas coisas aqui pro nada. Poucas pessoas também que já Assistiram. Alguém quer falar sobre a experiência de ter assistido? O que assistiu, como foi, o que percebeu de interessante? Vamos lá, por favor. Ninguém. Vocês assistiram já teatro? Já? Já, o pessoal está escondendo. Aí, o que você fez? Costumam ir ao teatro frequentemente? Não? Raramente. Mas o que você assistiu, a peça que você assistiu, como que foi para você? Muito bem. Vamos. Recentemente, eu e a minha irmã, a gente assistiu ao musical Evita, que tem no Parque de La Londres. Particularmente, não foi a minha primeira experiência no teatro, mas de grande espetáculo foi a minha primeira experiência assistindo. Eu achei muito interessante, eu achei lindo, fantástico, simplesmente. De estar assistindo te deu vontade de fazer teatro? Gostaria de fazer? Ou foi legal como público, mas não tenho vontade de fazer? Sim, o teatro eu acho muito lindo, eu acho muito interessante. Eu gostaria de ter a oportunidade, por exemplo, de experimentar assim, mas trabalho mesmo, acho que não. Então... Obrigado. E você? Bom, eu sou professor, então tenho costume de ir bastante em teatro, musical, tenho uma bagagem como público, né, mas realmente nunca passou pela minha cabeça, né, tá do lado do palco, do lado direito, né, do lado interno. Mas como público eu sou um apreciador, curto bastante. O que você viu recentemente, ou há um tempo atrás, que tenha te chamado a atenção? Eu vi uma peça do Reinaldo Giannichini, que foi uma peça que ele fez com a... Fugiu o nome da atriz agora, que também é uma atriz global, né, que fez vários trabalhos na Rede Globo. E foi uma peça bem legal, que eles trouxeram o enredo, né, de um casal do século XXI, então era bem legal, eles abordavam bastante questões da atualidade mesmo, e foi uma peça que foi ali na Oscar Freire, se eu não me engano. Legal. Você é professor de quê? Cara, eu sou professor de rede estadual, minha formação é educação física, só que professor de rede estadual dá aula de tudo, né? A gente dá aula de tudo um pouco, então leciona português, matemática, inglês, o que tiver a gente tá lecionando também. Chamado polivalente, né? Exatamente. Legal, legal. Obrigado. Quem mais, gente? Só pra gente saber qual que é o nosso... com quem que a gente tá trocando ideia aqui, por favor. Mais alguém assistiu? Peça, quer falar de alguma peça que tenha visto? Algum professor, alguma professora? Não é tortura com vocês, tá? É pra gente alinhar a nossa conversa, para fluir melhor. Por isso que a gente está perguntando, insistindo, tá? Vocês vão falar, nossa, que cara chato, a gente já falou que não, fica perguntando. É que tem uma coisa, né, que tem uma característica, né, do teatro, que é isso aqui, né, o encontro, o diálogo, né? Por mais que tenha um ator aqui falando, ele está falando ao vivo com alguém que está ali reagindo, recebendo. Então, uma particularidade, né, dessa linguagem é justamente essa, da gente estar aqui agora, nós, né, eu, o Jô e vocês. Então, essa comunhão, né, essa troca, é uma das características centrais assim, do teatro. Se a gente não toca nisso, inclusive nessa dificuldade de falar, de querer ou não falar, no risco de estar junto, né? É arriscado. O que eu vou falar? Eu estou aqui pensando as coisas que eu vou falar. É arriscado, porque é ao vivo, não vai ser editado, né? O Jô também, a gente estava combinando agora há pouco, como é que vai ser essa performance. Isso é muito uma particularidade do teatro. Então, a gente tocar nesse jogo aqui, né, de diálogo, dialógico, faz parte dessa linguagem que a gente vai falar. Então, essa é a questão. Então, o que é teatro, né? O que é isso aí? Até hoje, tem várias respostas e nenhuma fechou, tá? Porque o teatro foi mudando muito desde que a gente imagina que ele começou a existir. Há um tempo atrás, quando eu estava na escola, aprendi, o teatro surgiu na Grécia. Não surgiu na Grécia. Lá no século VI a.C. surgiu, não se sabe quando.
talvez lá perto de quando os caras estavam lá no Paleolítico, talvez tenha indício de que o teatro já tinha nascido ali, né? Qual que é a origem desse negócio? E até hoje não tem uma resposta fechada para isso. Tem um monte de gente pesquisando isso para tentar, no Brasil, o teatro chegou no Brasil através dos jesuítas catequizando os índios. Não, tinha uma sociedade aqui. Provavelmente essa sociedade que estava no Brasil antes de ser invadida, essa sociedade promovia algumas relações entre eles, ritualísticas ou mesmo artísticas, que a gente hoje tem pesquisadores indo atrás para falar, não, o teatro não chegou no Brasil pela Igreja Católica. As comunidades originárias faziam teatro. Agora, que teatro era esse? E aí tem uma multiplicidade. Então, essa pergunta, o que é o teatro, parece ser muito banal, né? E ao mesmo tempo é uma pergunta enorme, porque envolve um monte de coisas para se pensar. Por exemplo, isso. Qual é a origem desse negócio que a gente chama de teatro? Só essa origem é isso. Tem historicamente, tem registro de acontecer no Egito, lá, não sei quantos mil, acho que 2000 antes de Cristo, eu não lembro exatamente a data, que é bem antes da Grécia, que é o que você vai entrar lá no Google, e provavelmente, hoje em dia já mudaram. Você entra no Google, eu até entrei porque a gente ia conversar sobre isso, falei, deixa eu ver o que está no Google. Mudaram um pouco lá já, porque antes você entrava e surgiu na Grécia, com Sófocles, com não sei o quê. Nada surge assim do nada, né? Então hoje lá fala já, antes disso tinha, provavelmente nos ritos onde se usava máscara pela primeira vez, quando alguém resolveu ser outro, né? Por exemplo, contar uma história de um nascimento de mundo. E aí quando eu estava contando essa história lá na comunidade, não sei como era, se tinha fogueira, se não tinha fogueira, como é que eles estavam lá, tinha algum tipo de fala, algum tipo de música e algum tipo de entendimento do que é o mundo. Essa mesma pergunta que a gente está fazendo, o que é o teatro, a pessoa perguntava, o que é o mundo? O que é o bocejo? O que é? É bom a gente perguntar isso, por exemplo, o que são as coisas, né? E aí o que acontece? Nesse momento, alguém resolve, ou algumas pessoas resolvem falar, eu sou outra pessoa agora, eu vou representar tal Deus, eu vou representar tal coisa da natureza, eu vou representar tal sentimento. E aí resolve trazer para o próprio corpo isso. Falar, agora eu sou tal coisa. Uma coisa eu estou aqui contando a história, falando, olha gente, o sol, de repente a pessoa que está contando fala o sol, fala eu sou o sol. Putz, aí o teatro, talvez aí seja um começo. Olha só, tá vendo? Manifestações dos teatros. Dos sóis, dos deuses do teatro. Tá tudo bem aí, salsicha? Beto, tudo bem aí? Então, por exemplo, só pra gente estar aqui, nessa situação, aqui a gente já está numa situação meio teatral. Seria fácil transformar isso aqui numa peça, né, João? Sim, com certeza. Isso aqui já poderia virar uma peça. Por que isso aqui não é uma peça? A gente está num palco, tem uns caras lá, os salsichas, o Beto, que cuida da iluminação. Estamos aqui em cima de um palco, uma luz aqui na gente, um som amplificado e uma plateia. E aí, isso é teatro já? Que aí entra uma coisa quando a gente fala do teatro como fenômeno, o que é fenômeno teatral? Então ele é uma tríade, que é exatamente isso. Para existir teatro, para o teatro acontecer, eu preciso de um emissor, que esse emissor são os atores, de um receptor, que é uma plateia, e de códigos para serem decodificados. Então, a partir desse momento que se estabelece essa tríade e esse código é decodificado, se estabelece um fenômeno mundial que é o fenômeno da comunicação. E se estabelece também como teatro. Para o teatro existir, eu preciso comunicar alguma coisa, e essa coisa que eu estou comunicando, ela tem que reverberar na plateia de alguma maneira,
como um fenômeno transformador, seja positivo, seja negativo, me faz pensar, me faz reagir, aí vem a chamada catarse. Então, tem uma série de elementos, né, que se estabelece a partir dessa tríade, que é o que acontece no mundo, a comunicação. Então, não precisa de um espaço como esse para existir teatro, basta que eu tenha algo para contar e que você entenda e que isso te transforme de alguma maneira. Nós estamos diante do teatro, né? Como, por exemplo, aqui é teatro, nós estamos fazendo teatro, nós estamos falando com vocês estão entendendo as coisas, decodificando esses códigos que a gente está jogando para vocês, como, por exemplo, o que é teatro, você já fez o teatro, o que você já fez como teatro. E, a partir daí, se estabelece a chamada comunicação. Então, nós estamos diante de teatro, né? Se eu estou lá na Praça Roosevelt, se eu estou e tem um cara brincando com um joguinho, não sei o que, tem um público assistindo, eu estou diante de teatro, né? Então, só pegando a tua fala para falar um pouco disso. Nós estamos aqui, isso aqui é teatro, né? No contemporâneo, nos dias de hoje, o que estamos fazendo é teatro. Claro que aí o teatro também, o Aristóteles, né, quando pega a poética, ele vai falar um pouco dessa coisa, que o teatro ele precisa de uma forma, né, e de uma estética. Ele é vida, é uma coisa parecida com a vida, tem que ser parecido com a vida. Eu tenho que assistir o que vocês vão assistir hoje aqui, por exemplo. Vocês vão pensar, porra, desculpa, não posso falar essa palavra, deve existir, tem casais assim, tem pessoas assim, né? Eu consigo me identificar, eu já vivi essa situação, eu já vivi esse tipo de relação. Então, o teatro tem essa função de transformar, fazer você pensar, e se estabelece isso que a gente chama de comunicação, que é essa tríade de sustentação do fator comunicação. Tem uma questão nessa comunicação, que aí é onde a teatralidade entra, e acho que é onde entra a força do teatro, assim, que é a escolha do que eu vou comunicar e a escolha de como eu vou comunicar, né? Então, eu começo a escolher coisas para gerar determinadas coisas. Depende, porque pode ser, né, eu posso tanto querer gerar, por exemplo, como era lá na Grécia, aquela ideia da catarse, né, que era você se envolver com um acontecimento teatral num nível tão profundo que, de alguma maneira, você se identificaria com aquela situação, e ela era tão profunda que você conseguiria quase um efeito curativo social, de coisas horríveis que estavam acontecendo, ou de coisas maravilhosas, que você acompanhava aquilo e tinha quase um efeito de cura mesmo. Porque era uma reflexão tão profunda que era possível de ser feita, mais profunda do que na vida real. Porque na vida real a gente foge das dores, né? E no teatro não, você estava ali de frente de uma dor que não era sua, mas com a qual você se identificava, e aprofundava naquilo e podia fazer 1000 reflexões sobre aquilo com o distanciamento necessário, porque não era o teu corpo que estava envolvido naquela dor, mas você se espelhava naquela dor e conseguia refletir sobre ela. Por exemplo, essa é uma função. Outra função hoje em dia, questões identitárias, por exemplo, né? O teatro hoje o teatro em São Paulo, no Brasil, está super avançado nessa questão, né? Dos nossos lugares de fala, e eu produzi uma dramaturgia a partir disso, do meu lugar de fala, né? De quem eu sou. E a partir disso eu criei uma dramaturgia que diz respeito àquilo que é a minha vida e como eu olho os outros lugares de fala e olho o mundo. Então, é uma outra perspectiva, não se busca a catarse, muitas vezes se busca, eu existo. Então tem um confronto com a plateia, mais às vezes do que você se identificar comigo, é eu falar, galera, olha o que está acontecendo aqui, vocês estão vendo isso? Então são várias funções que o teatro exerce. O exercício do teatro, por exemplo, o Teatro do Oprimido, do Augusto Boal, que é um mestre aqui, né, brasileiro, de formação de pensamento teatral, você descobriu onde estão as opressões sociais, entende? Num jogo cênico. Aí é mais do que a pessoa assistindo, é você fazendo alguns jogos que você fala, nossa, como é que eu me portaria nesse jogo? Na vida real, como é que eu me portaria? E quando isso que poderia acontecer na vida real é levado para o palco e você joga com isso, você amplia a sua capacidade de reflexão sobre aquilo.
Porque você não está envolvido com todo o seu ser que se defende, mas é um ser em jogo. Você está em jogo ali. Então você jogando tem muito mais liberdade para poder fazer outras escolhas. Então tem isso. Quais são as escolhas, né? Acho que essa questão é um encontro. É um encontro que tem uma forma definida, que eu escolho que forma é essa. Se vai ser, por exemplo, esse formato, se vai ser na rua, se vai ser para uma plateia em círculo e uns atores no meio, se vai ser uma coisa extremamente interativa, se vai ser com 200 pessoas no centro da cidade cantando uma música. Tudo é escolha, tudo é criação, que está de acordo com aquilo que eu quero exercer ou que eu quero experimentar, né? O exercer não é, e aí tem essa questão da arte. Não é que eu exerço no outro. Olha, eu quero fazer isso para te causar. Não. Quando você está investigando o fazer teatral, você investe naquilo que você também está se questionando. E você compartilha o seu próprio questionamento com uma galera. Então isso é muito potente nessa arte. E detalhe, não precisa de nada. A não ser eu, o outro, alguém para assistir, e tempo para ficar ali fazendo. Isso, a teatralidade, né? Se a gente for falar do profissionalismo, isso enquanto profissão, enquanto demandas de mercado, né? Enquanto eu me tornar um ator profissional, aí tem uma outra, né? Um outro que a gente vai entrar um pouquinho nisso, mas aí é um outro caminho a ser percorrido, porque tem algumas exigências, né, sociais, mercadológicas, que você vai se enquadrar em determinadas coisas e vão dizer, ó, isso é teatro, isso não é teatro. Mas no jogo mais simples do teatro, tanta coisa pode ser, como a gente está fazendo, conversando aqui, né, Jô? Essa ideia de desmontar e chegar no núcleo do que é o fenômeno teatral, eu acho que é muito importante. Então, se vocês não têm na escola isso ainda, se na comunidade de vocês, nos brothers aí e tal, o teatro não está meio perto, a gente está com um problema sério, né, de todos os lados. Meu, do que sou professor disso, né, do Jô, que é professor há muito tempo, de vocês, das escolas, da sociedade, taraná. Como é que isso não está fervilhando por aí? Né? E eu sei que não está. Eu trabalho bastante com arte urbana, então estou muito na rua. E percebo que cada vez mais está afunilando e a separação é muito grande entre os que fazem arte e entre os que podem fazer arte, porque tem uma coisa, os que fazem arte hoje em dia, geralmente são os que vivem disso. Porque os que não vivem disso, não tem tempo para fazer arte. Então já tem uma separação entre aqueles que podem fazer e conseguem fazer e aqueles que não podem e não conseguem. Além disso, tem a separação entre público. Porque se o teatro não faz parte do meu cotidiano, a gente não pensa sobre isso, acha que é uma coisa distante, o máximo que eu vou virar é um consumidor de teatro. Então eu vou lá e compro uma peça. Ok, tudo certo, você é um consumidor de teatro. Mas é muito mais que isso. A relação com a arte é muito mais do que mercadológica. Você comprar um quadro do Van Gogh, eu acho que não serve pra nada. Eu nem queria ter, eu acho que eu ia ficar desesperado, porque senão eu não consigo dormir em casa com um quadro do Van Gogh. Entende? Não vou comprar um quadro do Van Gogh, eu vou experienciar aquela Van Gogh, qualquer um que vocês gostem. Né? Eu vou experienciar a relação com aquilo. Então, com o teatro, mais ainda. Né? Não vou comprar um negócio ali e tal. Puta, qual é a experiência que eu tenho com aquilo? Isso é um problema que a gente vem enfrentando já há pelo menos uns 150 anos, de um afastamento do teatro e a vida cotidiana das pessoas, não só no Brasil. Isso, no Brasil, muito. Mas é um efeito, talvez, quase mundial. Então, a gente trocar essa ideia que é interessante. A gente só lembrar dessa palavra teatro e começar a falar que teatro eu faria, que teatro você faria? Né? Se fosse para começar agora um grupo de teatro, como é que você faria? O que você faria? Você se juntaria com quem e falaria sobre o quê? Para refletir isso aí e levar isso adiante. Eu comecei a fazer teatro, desculpa, eu estou falando demais, né? Eu comecei a fazer teatro na escola. Eu tinha 15 anos, eu estava na escola técnica. A minha família não é uma família de artista. Não tem um histórico de pessoas que nem pensam em arte, ouvia música, tudo. Meu pai ouvia muita música, eu sempre acompanhei isso. Essa parte musical sempre me interessou. Mas não tinha feito. Eu fazia escola técnica, eletrônica, com 16 anos. E aí teve um projeto que era um projeto para humanização
dos técnicos, como se a gente não fosse humano, né? Puta, e é isso, estou aqui até hoje, faço teatro há 30 anos. Então, mudou completamente a minha maneira de ver o mundo e tudo mais. Mas, nessa sociedade que a gente vive, de alguma maneira, para eu experienciar o teatro, eu tive que ir abandonando as outras coisas e virar um ator profissional, para poder ficar tendo essa experiência, né? Então, como é que a gente consegue equilibrar um pouco? Não preciso ser um ator profissional, posso fazer, se estiver lá na minha escola, se estiver no meu bairro, se estiver lá no centro cultural, entende? Sempre tem umas pessoas. Como é que eu começo a experienciar isso, né? Para não precisar tomar essa escolha, não, vou ser profissional, só assim eu vou lidar com a arte, ou com o teatro, por exemplo. E continuando aqui, falando um pouco dessa coisa do teatro, né, do teatro como profissão, já que o Capuano está tocando nisso, o teatro, né, tem toda essa história que surgiu na Grécia, que a gente não sabe direito, e vem evoluindo, passando por todos os movimentos teatrais, né, todas as estéticas, né, e aí no século XIX aparece um homem importantíssimo para nós atores e do teatro mundial, que é o chamado Stanislavski, que é onde a gente bebe, todo professor, todo ator vai muito nesse lugar. Estou falando agora uma coisa mais técnica, tá? Mas em relação à nossa profissão, em relação ao exercício de ator. Surge esse cara chamado Konstantin Stanislavski, é um russo, que dedica a vida a pesquisar o teatro. Ou seja, vamos lá, o teatro é uma forma de comunicação, é uma forma de expressão, onde pessoas que falam bem vão lá e declamam um texto, falam um texto, contam uma história. Mas, e aí? Essa história, ela chega, ela mexe comigo, ela me faz ficar aqui 1 hora, 1h30 tentando entender isso e entrando nessa viagem, né, que a gente costuma falar muito. E aí surge o chamado realismo, né? O que é esse realismo? O realismo são os autores, os dramaturgos, né, que escrevem, claro, todos os dramaturgos, desde dos gregos, eles falam do seu tempo. E os dramaturgos realistas, Ibsen, Chekhov e uma grande geração aí de realistas, eles escrevem para uma sociedade, né, falando dos problemas de uma determinada sociedade, da Noruega, da Rússia, do Brasil, enfim, seja qual o país for, eles vão falar do que está acontecendo naquele momento. Para quê? Para que a plateia veja aquilo e possa se identificar. Até aí tudo bem, são os dramaturgos. E com o surgimento do realismo stanislavskiano, né, do teatro, do ator como profissão, como instrumento de trabalho, ele começa a pesquisar. Será que é só falar um bom texto? Será que é só saber falar? Ou tem outras questões que estão envolvidas aí, como o psicólogo, a psique, a psicologia, a matemática, a física quântica, enfim, uma série de outras coisas que ele começa a pesquisar em cima disso, para que esse ator que está em cena contando uma história, ele possa chegar até você, para que possa se estabelecer uma comunicação que nós chamamos de comunicação emocional, quando aquilo que eu estou fazendo aqui chega até você, você para ouvir, para pensar, e na maioria das vezes você se identifica no sentido positivo ou no sentido negativo, no que diz respeito à crítica daquilo que você viu, mas enfim, assistir uma coisa que você sabe que é possível. Você já viu o seu vizinho, você já viu... Na tua sociedade existe isso, né? Por isso, sempre baseado nos pilares, né? Nos vetores sociais, como, por exemplo, igreja, sociedade, economia, política. Então, o realismo está sempre baseado nisso. E o trabalho do Stanislavski era exatamente fazer com que essas histórias fosse o mais real possível, para que você realmente se identificasse com aquilo que você está assistindo.
Tá? Isso é uma grande reviravolta na atuação, no trabalho do ator, né? Isso em questões mundiais, né? Não é só, estamos falando de Brasil, estamos falando de mundo. E ok, essa evolução vai acontecendo e etc, etc. E aí aqui a gente chega no Brasil, né, especificamente em São Paulo, com 3 grandes movimentos teatrais, né, que é o chamado TBC, Teatro TBC, que era um grupo chamado TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, a Teatro de Arena e o que ainda está conosco até hoje, que é o Zé Celso, que é o Teatro Oficina. Tá? E aí, no Brasil, a gente começa a entender esse ator como profissional. Por quê? Porque vieram pessoas, diretores estrangeiros, produtores que tinham a visão de comércio, de trabalho. E aí começa os atores a se profissionalizarem no sentido de receber um salário para isso, um nível muito grande de produção, ainda produções estrangeiras, né, ainda muito copiando o teatro estrangeiro. E esse movimento ele fica anos aqui no Brasil, onde muitas pessoas se profissionalizam e viram grandes nomes, como, por exemplo, Natália Timber e Fernanda Montenegro, pessoas que ainda estão ainda hoje conosco. E, ou seja, no histórico do TBC, existe uma produção gigantesca em poucos anos que seria incapaz de fazermos isso hoje, né? Em poucos anos tem um nível de produção. Também o teatro tinha uma diferença, que era de segunda a segunda, né? Com matinês, com 2, 3 sessões, e tinha público para isso. E aí os atores começam a se profissionalizar, começam a ver o trabalho como uma profissão mesmo, onde eu possa ganhar o meu sustento, a minha vida ali. Esse é um movimento. Aí a gente se cansa de falar de, ok, está muito bem, já nos profissionalizamos, está tudo certo, já estamos vendo o teatro, o ator como um trabalhador que tem uma carteira assinada, que pode receber o seu salário, então não sei o quê, mas está tudo bem, mas nós estamos muito ainda copiando o teatro estrangeiro. Vamos revolucionar. Aí vem o chamado teatro de arena, né, que sai dessa constituição do palco italiano e passa a ser uma arena, onde teria que nacionalizar. Vamos trabalhar autores nacionais, pessoas que falam da gente, que se identificam com a gente, né? E aí vem Gianfrancesco Guarnieri, Odovaldo Viana Filho, enfim, e uma série de coisas. Esse movimento existe aí, o fundador desse movimento é o Zé Renato, desse tipo de teatro, e ele fica muito tempo se falando disso, né? O objetivo era nacionalizar, falar dos nossos problemas, autores brasileiros, as nossas questões. E isso vai um tempo, depois, ok, não queremos mais isso, está tudo bem, mas vamos para outro tipo de estética, outro tipo de movimento. Aí surge o Teatro Oficina, e eu não sei se vocês têm, alguém já teve a oportunidade de ver alguma coisa, que está aí até hoje, né, onde entra a questão que sempre existiu, mas eles tentam trabalhar em cima disso, do ritual, que o teatro é um ritual, né, e que esse ritual é vivo e que ele é do jeito que se quiser fazer e etc, que não tem regras, que não tem isso, que não tem aquilo outro. E chega, óbvio que a partir de tudo isso surgem as escolas de teatro. Hoje o ator é uma profissão, onde tem várias escolas de formação, escolas que ensinam, quer dizer, ensinar, eu não acho a palavra ensinar aqui, que orienta, que mostra um caminho a ser seguido para que você se profissionalize e para que você viva a vida como ator, como profissão. É óbvio que isso não está muito associado àquilo que, como toda profissão, mas essa é mais específica, porque ela mexe muito com o teu eu na tua totalidade, né? Eu posso ser um engenheiro, aprendo matemática e faço as minhas coisas, mas o ator ele está inteiro em cena, quer dizer, obedecendo as outras questões, mas tudo que ele faz, ele se empresta para aquilo, né? Ele tem que estar inteiro aquilo, na sua psicologia, no seu corpo, na sua inteligência. Então ele está ali, ele se nega, ele se anula como pessoa no momento, para que uma outra pessoa viva ali
no seu lugar e que te conte uma história e que não que esse seja o objetivo, parece muito utópico, né, de transformar, mas que se estabeleça essa chamada comunicação, né, que existe entre o que está sendo contado teatralmente e as pessoas que assistem. E existe uma busca nossa, a gente fala-se muito, mas faz pouco, que é essa questão de como trazer público ao teatro, como que as pessoas que não têm acesso ao teatro por 1000 razões, 1000 questões, seja elas quais forem, o que fazer para que as pessoas comecem a ir ao teatro, que é a chamada formação de público, né? Como que o cara que nunca foi ao teatro vai a primeira vez e gosta, como fazer isso, como promover esses encontros, trazer público novo ao teatro e que as pessoas gostem, né? Enfim, querendo ou não, como ela falou, é um lugar de manifestação, é um lugar também de transformação, e que a gente ouviu muito nos dias atuais, né, nos dias de pandemia, que a arte salva, seja teatro, seja qualquer tipo de arte, e realmente a gente viu que foi o que nos salvou, né, durante esses 2 anos e meio aí. Se a gente não tivesse um bom filme para assistir, um bom livro para ler, até as lives que encheram o saco, mas... Ai, posso falar encher o saco? Mas era o que a gente tinha enfim, presos em casa, acho que as pessoas passaram a consumir mais arte e isso acho que segurou a gente, tem o pessoal concordando, né, que fez a gente estar aqui, graças a Deus, estamos saindo dessa e vivos, e a gente deve muito disso, a vacina, obviamente, e a arte, né? A arte que eu acho que salva, tá? Eu não sei, isso aqui eu estou falando um conceito muito coisas técnicas, né? Então, em relação ao nosso ofício, em relação à nossa profissão, eu acho que era para a gente falar um pouco disso também, né? Do que é o ofício, do que é o teatro, o exercício de ator, e por trás disso, a gente está aqui na frente, mas existe uma equipe gigantesca para que eu esteja aqui na frente e possa me manifestar, e possa falar, e possa me comunicar com vocês. Então, não é só... Eu posso fazer isso sozinho, mas isso, como teatro mesmo, existe toda uma equipe para que eu possa estar aqui e fazer o que a gente faz, o que vocês vão assistir daqui a pouco. Tá? Enfim, não sei. Beleza? Temos alguma questão, alguma... Poderíamos fazer perguntas. Seria bom. Ou algum tipo de colocação, porque a gente pode ir para muitos caminhos agora e falar, a gente pode passar a vida aqui falando de teatro. Mas vamos ver se vocês têm algo para jogar aqui, né? Ou pergunta, ou colocação, ou sensação, ou qualquer coisa, para a gente ver por onde a gente vai juntos. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Ou perguntar, curiosidades, quero saber disso, daquilo, enfim, fica à vontade. Opa, tem uma pergunta ali. Não, Obrigado. uma curiosidade. Boa tarde. Eu vejo que o público aqui é bem jovem, né? Aí eu gostaria de saber quem gostaria de ser ator de teatro aqui. Eu vejo só um pouquinho, mas eu acho que muita gente aqui gostaria. Olha, está lançando uma pergunta. Quem gostaria de ser ator? Quem? Opa, vi uma mãozinha lá em cima, outra. Duas mãozinhas. Olha, o pessoal não está sequer, não está com muita vontade. Por quê? O que te interessaria em ser atriz? O que te inspira a levantar a mão e dizer, eu gostaria? Chegando o microfone aí para você. O que mais me inspira é por causa na vida que eu tive. Porque eu sempre fui conectada com a arte, então isso me inspira bastante. O que você teve de relação com a arte? Como é teu nome, por favor? Emily. Emily, qual a tua relação com a arte? Você pode falar pra gente? Desde pequena, eu sempre gostei de dançar ou de cantar. E também que eu tenho também muita vontade também de fazer dublagem, sabe? Dublagem. Legal. Na tua família tem alguém que faça isso? Não.
De onde veio essa tua vontade, esse teu ímpeto de dançar? De onde veio isso, você acha? Eu não sei, na verdade, tipo, eu sempre quis mesmo. Tipo, eu sempre via pessoas dançando, fazendo, aí eu queria aprender mesmo a dançar ou cantar. Legal. E onde você mora tem algum grupo de teatro? Se não sei ainda, eu tô pesquisando ainda. Aham, entendi. Normalmente tem grupos, né? Tem companhias amadoras, Tem os centros culturais, tem os céus, né? Não sei como é que tá agora, como é que estão os céus por aí. Casa de cultura, né? Tem um projeto que chama Vocacional em vários bairros da cidade. É um projeto bem sério, assim, com gente muito séria fazendo. Dá uma procurada, vê se tem vocacional no teu bairro. Chama Projeto Vocacional. É um projeto com profissionais muito sérios, assim, e grupos ótimos que se formam nesses encontros desses profissionais. Dá uma olhadinha na internet, se tem perto do teu bairro, vale a pena. E não desista. Tem coisas assim que a gente acha, nossa, ser ator talvez seja muito difícil. Não é uma coisa fácil, como qualquer outra profissão. Mas eu acho que chegar numa escola, chegar num grupo, começar a exercer essa vontade que você tem, não necessariamente você precisa estar numa escola, isso é só encontrar pessoas que têm a mesma vontade que você tem, e desse encontro as coisas acontecem, né? Eu comecei a fazer teatro, também morava num bairro extremamente distante, sem acesso às coisas, e a vontade, você acaba encontrando pessoas que têm a mesma vontade que você tem, e aí você começa a compartilhar isso e as coisas começam a acontecer, e você vai correndo atrás, enfim, o importante é você dar esse pontapé inicial. Se você tem essa inquietação, eu sempre falo que o artista, o ator, acho mais especificamente o ator, é de uma inquietação gigantesca que ele tem que fazer alguma coisa, porque ele não é o suficiente. Então, essa manifestação de poder ser outras pessoas, de poder se manifestar de alguma maneira, então é uma coisa que você não cabe dentro de você, que você precisa fazer isso de alguma maneira. Então, não deixa isso morrer, tá? Vai atrás, tem certeza que se você para ficar atenta, a tua vizinha, o teu vizinho também gosta disso, o teu amigo na escola, e vai atrás disso, não deixa isso morrer dentro de você não, tá? Você novinha, vai correr atrás, faz o que você gosta e o seu sonho. Tinha uma outra pessoa do lado, né? Pode falar com a gente, por favor? Seria porque eu também gosto do teatro, né? Qual que é teu nome, desculpa? Gustavo. Isso, Gustavo. Fale o que você quiser, o motivo de você querer ser ator. Eu acho que o principal motivo do porquê eu quero ser ator é porque eu acho muito impressionante, eu acho muito lindo. Principalmente aquele ponto que você citou, de você interpretar, de você às vezes se colocar no lugar de uma outra pessoa, um outro personagem, que às vezes é completamente diferente da sua. Eu acho que esse espírito de trocar, dessa troca que às vezes rola, de entrar no personagem, é um sentimento muito específico, ele é muito forte, assim. E ver alguém atuando, que às vezes, por exemplo, você até conhece a pessoa, você sabe da vida da pessoa fora do teatro, ver aquela pessoa interpretando é algo muito, 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 muito lindo. Então eu queria poder ter essa experiência algum dia, né, de, por exemplo, da vida, histórias que eu crio, que eu tenho comigo, seria, acho que, uma oportunidade muito boa. Legal. Você, na tua família tem algum artista? No caso, eu sou músico, meu pai também e meu irmão, né? Então, mas acho que só nós mesmos, é a única artista que tem da família. Ah, tá bom, né? Tá, 3. É um bom começo, hein? 3, pô, tá ótimo. O que você toca? Eu toco violão, toco violino e um pouquinho de bateria. Puta, demais. Você já experimentou fazer teatro ou não? Não. E você sabe por onde ir, por onde começar?
tem essa ideia já? E ainda não foi ou não sabe? Talvez procurar um CEL, alguma coisa, algum centro cultural que tenha oficina seria interessante. É um ótimo caminho, porque você encontra várias pessoas, sabe? Não só quem está coordenando o curso e tudo mais, mas as outras pessoas. Às vezes você consegue formar uns grupos, sempre tem uns encontros entre esses grupos, você vai abrindo uma rede. O teatro é uma rede de relação, é como tudo, né? Mas é isso, como no teatro você vai fazendo escolhas, então se você vai abrindo a tua rede de relações, você vai escolhendo com quem você gosta de trabalhar, você vai definindo o que você gosta do teatro, inventando o teu teatro, nessas escolhas, né, de encontros, diferentes encontros vão te potencializando, então é um ótimo caminho, um ótimo caminho. Eu comecei, como eu falei, né, fiz na escola, aí estava fazendo eletrônica, falei, aí vou contar todos os detalhes, né? Fiquei uns 4 anos fazendo teatro em grupos amadores, assim. E quando eu entrei, aí eu entrei na Escola de Arte Dramática de São Paulo, da USP. Nossa, abriu, não só porque a escola é excelente, mas porque eu ficava em contato com as pessoas durante bastante tempo, sabe? Então, são 4 anos lá, né? Nos 2 primeiros anos eu fui descobrindo com quem que era legal fazer cena, o que o outro pensava totalmente diferente de mim, umas coisas que eu achava absurdo, eu comecei a pensar igual, sabe? Vai mudando o pensamento. Isso que você disse de viver um outro personagem, o processo teatral já te faz viver um monte de outra coisa. Porque como é coletivo, principalmente quando a gente está começando, depois, quando a gente vai virando profissional, às vezes a gente se fecha na nossa caixa para dar conta de uns recados. Mas nesse processo de formação e de início teatral, é onde a gente se transforma demais. É muito bom, muito bom. Vai fundo. Você falou também da vida histórias, você escreve? Eu nunca cheguei a parar para escrever uma história, mas eu já... Você tem umas ideias tenho boas. várias ideias. Guardadas. Começa a escrever, começa a colocar no papel, tá? Isso é legal também. Algo que me atrai muito também é que uma vez eu fui assistir o show dos Barbichas, né, de improviso. E aquela relação, aquela sinergia que eles têm me atraiu bastante também. Então acho que seria uma área que eu poderia estudar, por exemplo. A área de improviso, ela me encanta bastante. Muito legal. Hoje tem uma galera fazendo isso, dando aula disso, dando treinamento, vários gratuitos. Vai atrás de CEL e de vocacional que você vai encontrar aí, acho que uma rede. Legal. Bom. Mais alguém? Não? Nossa, tá cansada? Ela já chegou. Ela tá querendo acabar o negócio. Tem que né? administrar o cansaço, porque ainda o que é bom tá por vir, tá? Agora a gente tá trocando uma ideia, daqui a pouco a peça, né? Mas já peça. Tá? E tem uma questão aqui, Jô, que eu queria compartilhar assim, que é o seguinte. Eu sou totalmente a favor dessa possibilidade de todos, e todas, e todes fazerem teatro, poderem fazer, né? E eu não acredito numa fórmula específica de teatro, assim, sabe? Esse teatro é bom, aquele teatro é ruim, eu não acredito nisso. Até que eu trabalho com várias linguagens. Mas eu queria dizer isso porque não significa, né, que eu desvalorize, por exemplo, a questão da profissão. Muito pelo contrário. Porque se não são esses profissionais que dedicam 12 horas por dia investigando coisas, 15 horas por dia, e passa a vida investigando teatro, por exemplo, como Stanislavski, não só como ele, mas como todos os professores, os mestres que eu tive, se essas pessoas não levam adiante a profissão, não tem como a gente, por exemplo, que tem uma vontade, acessar esse conhecimento. Porque a arte é um conhecimento histórico. A gente tem um acúmulo de conhecimento. Tem um arcabouço enorme de coisas que a arte fez nesse percurso, desde que ela nasceu. Então tem pessoas que ficam alimentando, bebendo dessa história da arte, continuando produzindo arte, e a gente, quando quer, tem como entrar em contato com isso. Seja assistindo um espetáculo, seja fazendo um curso com uma figura dessa. Então essa parte da profissionalização é fundamental por conta disso, porque você tem mais tempo para se dedicar exclusivamente àquela coisa. Então é claro que aquela coisa vai se desenvolver mais, né? Assim como um professor que tem mais tempo, né? Às vezes, né? A gente sabe como que é a questão, né? Como é que anda a questão do ensino, sendo massacrado por tudo quanto é lado. Se não fosse assim, se você tivesse mais tempo para estudar, para se dedicar àquilo que você gosta, você, né, poderia
desenvolver muitas coisas pedagógicas de conhecimento da sua área e de tudo mais. Então, a vantagem da profissão seria essa: a gente ter um tempo exclusivo dedicado para desenvolvimento daquela área onde a gente quer estar mergulhando, né? Infelizmente a gente sabe que na prática, as coisas não são bem assim, porque, né, tem aí a desigualdade comendo solta e todas as coisas. Mas a profissão é fundamental por conta disso. E aí, mais alguma pergunta, gente? Não? Estão cansados? Por favor. Bom, como eu mencionei que eu sou professor de Educação Física, é um curso que está totalmente entrelaçado com a arte, com o teatro, só que desde a faculdade a gente tem uma defasagem muito grande, que é algo que a gente não aprende no curso, na graduação, eles passam de maneira bem superficial, e quando a gente chega em sala de aula, os alunos, como abordar isso, principalmente em colégio que não tem tanto recurso. É claro que a arte não necessariamente precisa só de recursos, né? Tem muita coisa que dá para fazer. Só que quando a gente não tem essa bagagem, a gente também não tem uma vivência, não tem ninguém na minha família que tem dom artístico em nenhuma das áreas, eu também não tenho. Como abordar isso com os alunos desde o básico, assim? Então, acho que um primeiro caminho... Como é teu nome mesmo? Desculpa. Eric, acho que o primeiro caminho é esse teu posicionamento, que é fundamental. Do tipo, eu não tenho base, eu vou investigar agora essa... Né? Isso, por exemplo, falando isso para você, né, que tem interesse nisso e fala, não tenho. E quero começar a abordar e trabalhar com os alunos isso. Abrir essa realidade. Do tipo, gente, vamos inventar um teatro aqui. Saca? Vamos inventar um jeito de fazer. Claro, tem caminhos. Tem, por exemplo, um livro do Boal, que é Jogos para Atores e Não Atores. É um ótimo livro de jogos. Tem um livro da Viola Spolin também, que é Jogos para Atores, tem um de direção dela. São livros, esse de atores, até, não sei se ainda está publicado. Para atores e não atores. É muito legal. Tem o da Viola Spolin, tem o do Augusto Boal. Pelo menos esses dois aí, tá? Tem mais um monte. Saiu agora um do Brecht, maravilhoso. Traduzido finalmente no Brasil depois de 40 anos, chegou agora no Brasil, traduzido. Então, se você pega essa base com os alunos, se você pega um exercício e joga na roda e começa a investigar o exercício, isso dá pano para um ano de trabalho. O teatro tem isso, é muito incrível. A gente começa a ensaiar aqui, se você começar a fazer uma cena e começar a investigar aquilo, e trazer jogos para aquela cena ficar boa, e pensar como é que fala, e pensar como é que joga, pensar o que está em jogo, Cara, dá um ano de trabalho e não vai esgotar. Então, vai atrás dessas bases, por exemplo, o Boal é um excelente cara para fazer isso. São jogos cênicos, e a partir de um jogo você olha, discute com a turma, troca uma ideia com a turma, fala o que vocês acharam disso. No próprio livro dele tem quais perguntas fazer, o que a gente está abordando aqui, o que a gente está buscando. O da Viola Spolin também tem isso. Várias coisinhas assim, o que esse jogo objetiva, como que a gente lança essa pergunta para quem está fazendo, a gente professor, né, que tipo de desenvolvimento isso pode trazer, qual é o próximo jogo depois desse que pode ser interessante, e abrir, e fundamental isso que você falou, abrir o jogo para a turma. Teatro tem um negócio que é assim, principalmente nessa fase formativa, diferente de uma escola profissionalizante. Quando nessa fase de formação e de jogo teatral, é muito legal você abrir o jogo e falar, gente, vamos descobrir junto essa parada. Não tem regra, a regra é ser legal. Pronto, a regra é ser divertido. Fica mais leve. E manda ver, você tem um ano para trabalhar tranquilamente. Então, pessoal, eu acho que vocês vão assistir daqui a pouco uma Relação a Dois, né, que é um texto da Carol Reinato, uma comédia, enfim, se divertir um pouco. E a gente tem todo um processo, né? A gente falou de teatro, e agora vamos falar do que vocês vão ver daqui a pouco, né? Existe um processo de trabalho, de construção. Nós ficamos 3 meses, uns 3 meses aproximadamente, né, se encontrando, ensaiando, construindo, levantando o espetáculo. E como eu falei, além dos 4 atores que estão em cena, tem toda uma equipe, né, que está por trás, a iluminação, o figurino, adereços, direção, contrarregragem,
Enfim, existe uma equipe gigante, que o teatro também, a arte, né, como a gente fala, é um lugar também de trabalho, né, onde se tem trabalho, né, onde entra, né, enfim, eu não sei dizer qual que é a palavra exatamente que eu vou falar, mas a arte, sim, a arte emprega as pessoas. Um cantor, por exemplo, um show, quantas milhares, centenas de pessoas não estão ali trabalhando, né? Que a gente viu muito isso, claro, na pandemia. Né? Então, tem todo um trabalho, tem toda uma equipe para que os atores possam chegar aqui na cena e fazer o que vocês vão assistir. É a primeira vez que a gente está abrindo, né, para público, é um ensaio aberto, né, que a gente costuma chamar. E, enfim, vai ser bem bacana, espero que vocês se divirtam. E Capona, quer falar mais alguma coisa, Capona? Então, além, né, Jô, além desses 3 meses que a gente está junto, e aí tem todo um processo que, assim, um ator que queria fazer uma peça com uma atriz, foi atrás de um texto, a pessoa escreveu um texto, acho que é um processo de uns 2 anos, né, Jô? Mais ou menos. É um tempo longo, desde a ideia de um dos caras que está aqui, que quis fazer a peça, foi uns 2 anos para a gente estar aqui agora e a peça ser apresentada pela primeira vez. Então é um processo longo, muito trabalhoso, ao mesmo tempo muito prazeroso, porque assim, não é que eu tenho que fazer essa peça, senão eu não vivo. Não, eu quero fazer essa peça, porque eu quero viver melhor. Né? Então tem isso, a arte tem essa questão da escolha. Né? E aí tem um trabalho que é todo esse tempo, a dramaturga que escreveu, a gente leu, fez adaptações sobre o texto, quando o texto está pronto, começamos a fazer as leituras na sala de trabalho, depois começamos a estudar o texto junto, né, Jô? Isso. Fizemos, os atores começaram a decorar os textos, o entendimento do texto, as relações que os personagens têm entre eles. Aí como é que você pega e depois você sabe tudo isso, como é que você fica em pé? Ok, fica em pé, faz ação, deita no sofá, fala com o outro, tem que falar de verdade. Aí tem um movimento aqui que vocês vão ver que acontece mais ou menos no escuro. A gente tem que fazer ser muito preciso, porque senão vai roubar o foco, porque está acontecendo uma outra cena aqui. Então é um monte de detalhe que dá muito trabalho. E pensando tudo isso, quer dizer, tem o autor, tem um texto, tem um produtor, que é a pessoa que produz, que corre atrás dos atores, de toda a equipe. Além desse produtor, tem um diretor geral, que no nosso caso aqui é o Hudson Glauber, que dirige a peça, que aí é o comandante, e toda uma equipe, né, do iluminador, a pessoa que criou, nós temos 2 iluminadores aqui, o Beto Salsicha, quer dizer, as pessoas que criam a luz, o desenho de luz, que executa, produção, a Gabi, que é a pessoa que opera o som e produz, e assistente de produção, o cara que cria a trilha sonora, a figurinista, a cenógrafa, a pessoa do cenário. Nossa, é muita gente que tem assistentes de direção, isso, de produção. Então é muita gente envolvida para que a coisa aconteça, o que vai acontecer daqui a pouco, tá? Então é uma grande equipe. Isso falando de um trabalho que não é um musical, não é, você assistiu Evita, foi Evita? Então, que é uma grande produção, né? Então, isso falando de uma produção pequena, né? E uma grande produção, então tem 100, 200, 300 pessoas, né, envolvidas nisso tudo, né? Então, é um trabalho mesmo, né? Um trabalho como outro qualquer. Acredito que esse é mais prazeroso, né? Porque a gente gosta mais de fazer, né? A gente se identifica mais com isso, assim como ir dar aula, que é muito difícil, mas a gente faz com muito prazer e vai por cima de todos os obstáculos, todas as coisas que a gente enfrenta, e a gente está lá, firme, né? Fazendo o trabalho que a gente gosta. A mesma coisa é o ator. O ator tem os mesmos problemas que os professores têm. Somos bem próximos. Às vezes os professores estão mais tranquilos que a gente, porque os professores têm lá um contrato com a sua escola. A gente não, a gente tem uma peça, terminou, a gente fica esperando uma outra, né? Então, enfim, mas é muito prazeroso, é uma coisa que a gente, uma vez que você faz isso, você não quer deixar de fazer nunca mais, né?
Então é isso que vocês vão assistir aqui agora. Espero que vocês se divirtam. E o Dani, eles vão ao banheiro e depois volta, Daniel? Oi? Só explica. São quantos minutinhos? O Daniel é o Quantos produtor, por minutos? exemplo, ó, que tá fazendo joinha aí. Quantos minutos, Dani? 15 minutos. Então, vocês têm 15 minutinhos, tem banheiro aqui dentro da escola, é só descer, ó, o pessoal está fazendo, graças a Deus, é só descer a escada aqui, tem banheiros femininos e masculinos, tá? Aí voltem 15 minutos, espera a gente, abre, vocês sobem e vão se divertir. Valeu, tá bom? gente. Obrigado, Prazer, gente. Obrigado.